E aí, pessoal? Bem-vindas, bem-vindes, bem-vindos a mais um episódio do Dev 40 a mais. Quero ser Dev depois dos 40. Enfim, estamos aqui para ajudar pessoas como eu, que tem mais de 40 anos, a aprender programação e entrar no mercado. E eu tô aqui de novo com a minha super amiga e nossa mentorada, Adriana. Oi, Dri. Oi, Danilo. Tudo Tudo bom? bem? Ficamos um tempinho sem vir Sim. aqui, mas retomando hoje, Retomando. episódio 2. Sim. Vamos falar de versionamento de código, Códigos. ferramentas. E depois eu quero saber como é que foi essas semanas aí. A gente vai contar um pouquinho do que a gente aprontou aí no offline. Tá bom. Tá? Tem a galera que tá chegando aqui no chat. Olá, bom dia. Hoje a gente tá gravando aqui excepcionalmente de manhã, tá? Pra quem tá acompanhando esse rolo aí depois. Eu tô com a voz um pouco ruinzinha, tá? Tá um pouco assim, ruinzinha por causa do ar-condicionado na minha vida. Mas eu quero ver a galera chegando aqui no YouTube, dando oi. Depois a gente vai falar do Telegram. E, pra quem tá vendo a nossa imagem aqui, né, Adri? Acha que só tem nós dois aqui hoje, mas não. Nós temos um super convidado pra continuar com essa nossa tradição já de que a gente sempre quer trazer uma pessoa especialista para debater com a gente. E hoje é super especial porque ele também é um dev depois dos 40 também. Luiz Leão, bem-vindo, Luiz Leão. Oi, Dri, tudo bem? Oi, Luiz. O bom é que agora eu já posso usar o mais, né? Porque foi exatamente semana passada que eu fiz 41. Foi! Então agora já passou, já não é 40 raso, é 40, 40 mais. É, Exato. pra mais diminuir. Tamo junto. Lu, obrigado aí, bem-vindo ao nosso projeto. Você sempre está presente. A gente até divulgou aí nas redes sociais. Contei um pouquinho da nossa história de amizade. A gente se conheceu há já um bom tempo em eventos. Vamos até falar um pouquinho disso hoje. Vamos falar mais de Muitos comunidades. eventos atrás, né? Muitos eventos atrás. E o Lu tá aí acompanhando essa jornada com a gente. Sempre participando, sempre entregando muito para a comunidade. Então, ele ficou falando, esses assuntos que a gente vai falar hoje, eu não sei. Mentira, tá? Ele sabe sim, ele vai acrescentar. Vou dar umas esbarradas aqui, você vai ver. Vamos lá. Não, vai, com certeza vai ajudar. Eu vou te chamar para se apresentar um pouco melhor. Eu quero que todo mundo conheça aí o Lu. Vamos dar uma recap também nas coisas aqui com a Adri. Mas quero dar um oi aqui para a galera do chat que tá chegando aqui no YouTube. O Antônio Pinho, a Karine Trevisan, Carlos André, Luiz Alejandro, bom dia a todos vocês, galera. Dá um salve aqui no chat se estão ouvindo todo mundo bem, se tá tudo certinho. Temos aqui as pessoas acompanhando o nosso YouTube. Vou pedir para que vocês também peguem essa live, compartilhem aí nas redes sociais de vocês, manda no grupo do WhatsApp. Olha, hoje a gente vai falar eles vão falar de versionamento de código e vão falar das ferramentas de dev. Por quê? Porque essa vai ser, teoricamente, a nossa aula inicial, né? A aula passada, a gente falou um pouco do cenário. Tivemos aqui duas convidadas especialistas maravilhosas, a Simara e a Juliana. Quem acompanha a gente aí pelas redes sociais viu a gente com alguns cortes aí bem interessante desse papo. Pode conferir o papo inteiro no YouTube. Em breve vai estar no Spotify também, o áudio de tudo isso daqui. E a gente falou dos desafios e recapitulamos um pouco do que foi a experiência da Dri também estudando. Então, a partir de hoje, a gente vai realmente começar a falar principalmente dessas ferramentas que a gente vai usar para desenvolver nossos projetos, que nem sempre vão ser realizados aqui numa mesa de podcast. Então, a gente vai começar a ter atividades para serem feitas entre um encontro e o outro. Para que todo mundo que está acompanhando a gente, que está assistindo esses vídeos depois, possa ir lá fazer junto. Sim. E o nosso ponto de encontro, galera, vai ser a nossa comunidade no Discord. A gente vai falar disso daqui a pouco também, tá? Então o que a gente faz, Dri? Vamos pedir pro Luiz se apresentar um pouquinho, porque eu acho que a gente dá um contexto, depois a gente volta nos nossos recaps aí. Lu, por favor, se apresente aí para quem não conhece você aí tá chegando agora, né? A galera
com mais de 40 anos, ou mesmo o pessoal mais novo, não conhece o Luiz Leão, vai conhecer a partir de agora, vai começar a te seguir. Faça aí a sua apresentação, por gentileza. Boa. Então, eu sou o Luiz Leão. Hoje eu atuo como desenvolvedor evangelista da Twilio, que é uma plataforma de comunicação na nuvem. E tenho 41 anos. Acabei de fazer 41 anos no sábado passado. Aquariano, né? Então já viu como é que é. E uma coisa que é legal pra mim, assim, a minha carreira sempre foi pautada em descobrir coisa, né? Então, como programador, minha formação foi técnico em processamento de dados, isso foi em 2000. Então, tipo, já tem um tempinho. Um tempinho. E em 2000 a gente sabe que mudou muita coisa nesses últimos 20 anos. Então, naquela época, eu comecei a programar em ASP, né? Aí depois passei para ASP.NET, depois cresci Python. E aí eu fui aprendendo algumas linguagens. Então, eu me viro com as linguagens. Obviamente, assim, não vou dizer que eu sou, nossa, especialista em todas as linguagens, não. Mas a parte de lógica, para mim, acho que ela foi fundamental, ela é muito boa. Então, eu consigo circular bem. E desde 2007, eu conheci um negócio chamado API. Em 2007, a minha primeira API foi a API do Twitter, olha só. E aí eu tive, lá naquela época, eu construí um aplicativo, na verdade um serviço que consumia a API do Twitter, para postar por SMS tweets para as pessoas. Massa. E esse foi o aplicativo número 8 lá no Twitter. E é legal que aparece o númerozinho do aplicativo quando você registra. Você fez um sucesso com esse aplicativo aí. Não, foi. Tipo, na época, eu tinha... No auge, assim, quando eu encerrei e as operadoras já estavam começando a fazer o acordo, né, com a Twitter, eu recebia 6 mil mensagens por dia. Caraca. Nossa. Assim, era muita coisa e era basicamente o meu celular rodando do lado da minha cama em casa. Então, tipo, não era a melhor forma de fazer, porque não existia plataforma naquela época. Mas você estava aprendendo, né? Tava, Então tava foi ótimo todo maravilhoso. esse alcance, né? E aí das APIs eu comecei a aprender mais sobre outras APIs e ver como é que eu conseguia extrapolar simplesmente desenvolvimento web, né? Então, comecei a fazer coisas com o Google depois, por causa de comunidade, e aí entrou meu envolvimento de comunidade. Então, por isso que hoje, enquanto desenvolvedor evangelista, enquanto alguém que trabalha com o que a gente chama de Developer Relations, toda a minha pauta, né, toda a minha carreira foi construída, pouquinho em pouquinho, em ajudar a comunidade de alguma forma, né? E eu trabalho como dev E ajuda. no meio, né? Porque é um trampo, antes da Twilio era um trampo voluntário, você não ganha nada. Sim. Mas ao mesmo tempo você aprende. Eu era super tímido no início, nunca imaginava que eu ia entrar num palco para palestrar. Nossa. E a gente teve que se condicionar e aprender, e, enfim, perder um pouco da timidez, entender o papel que a gente tem, né? Então, eu agora como uma pessoa que tem 41 anos, que já viu muita coisa acontecer no mercado, acho que a gente tem a obrigação de pegar a galera que está começando agora e ajudar de alguma forma, né? E também a perceber que tudo muda. Se nesses últimos 22 anos, né, quase 23, o que eu mais aprendi é que nada está certo, tudo vai mudar, e se você está fazendo assim, a tecnologia certa agora é tal. Daqui a um mês aparece outra coisa que fala assim, joga tudo por baixo, você fala, nossa, parece que eu não aprendi nada e tem que começar de novo. Então, a gente está sempre nesse processo. Vai estar sempre estudando, não vai ter como, né? Só pra gente concluir aí, talvez pra quem não sabe, o que é a Twilio? Brevemente aí. A gente é uma plataforma... Tem vários posicionamentos da Twilio, né? Porque a gente pega um pouquinho de tudo, mas a gente é uma plataforma de comunicação na nuvem. E aí, por que isso, né? Naquela época, quando eu montei o SMS do blog, não tinha no Brasil, por exemplo, uma forma de receber SMS através de servidores, né? Então, só que lá fora, a Twilio começou a existir em 2008. Inicialmente como voz, né? E agora a gente pega praticamente todos os canais de comunicação. Então, e-mail, videoconferência, você consegue programaticamente, via API, construir uma sala de transmissão de áudio e vídeo, por exemplo. Um chatbot, né? Chatbot. A gente fez vários, né, Luiz? A gente fez vários, sim. E acho que o que é mais legal para mim é que a Twilio é super focada em pessoas desenvolvedoras. Sim. Então, tipo, é super sobre documentação, sobre como você pode pegar aquele canal e transformar aquilo em alguma coisa para você. Se você está trabalhando numa empresa e quer construir isso para sua empresa, beleza. Se você quer fazer um projeto seu que usa esses canais, você também consegue consumir a API. Isso é o legal de uma empresa como a Twilio, esse que você falou do foco no desenvolvedor,
é que, vamos pensar, por exemplo, a Fiat, ela vende carro para um usuário final. Uhum. Sei lá, Brastemp vende geladeira para o usuário final. Qual que é o produto da Twilio? São APIs. Quem que é o cliente? É um dev, né? É uma pessoa. Então, o foco dela inteira está em cima de desenvolver o negócio dela para o público final dela, o cliente final dela. Somos nós que estamos programando. Então, tem uma série de produtos legais. É muito legal. Tem o livro, né, do criador Você acredita que tem em português agora? Agora tem em português, eu tô esperando receber a minha cópia aí, né, Luiz? Vai receber, já tá na lista lá. Não, vou receber com certeza, porque eu tô desesperado por esse livro, que o original em inglês chama Ask Your Developer, né? Então, em português vai ser Pergunte ao seu desenvolvedor. E é escrito pelo CEO da Twilio. Sim. Ou seja, é uma empresa... Todo o negócio dela foi centrado em desenvolvedores. Então, é genial. Mais uma vez aí, obrigado por entregar tantas as coisas. E eu acho que a Twilio é sempre uma parceria bacana de ter pessoas como o Luiz, que é um porta-voz da empresa para os devs, né? Então poucas empresas também acho que atuam nessa área, mas aí esse assunto pode ficar para uma outra live sobre Developer Relations, né? Vou até dar um spoiler, dia 9, né? Dia 9 e 10 a gente vai estar rolando aqui no Brasil uma conferência de Developer Relations, que é a DevHellCon Latam. A gente vai estar mediando alguns painéis, eu acho que o Luiz palestra até. É um painel, porque assim, dia 9 vai ser em espanhol, dia 10 em português. Em português. Então, para falantes em português, você pode focar no dia 10, embora o evento acontece os 2 dias, você pode assistir todas as palestras. Massa. Então é uma conferência só para pessoas que trabalham em empresas como a Twilio, né, como o Luiz, que precisam de alguém para se relacionar com outros devs, porque eles são o público final do que a empresa vende. Quem quer entrar também na área, né? Quem quer entrar na área também. Quero falar disso depois também. Aí eu acabei comprando um livro ontem, de madrugada, a pessoa não dorme, né? Comprando um livro de um cara que eu tenho seguido recentemente no Twitter e achei super legal. O livro dele chama 10 maneiras de fazer dinheiro estudando, sendo programador. Só que só uma Mas não delas... é aquele golpe não, né? Não é, porque é genial o livro, e porque só uma delas é escrevendo código. O resto você pode dar cursos, você pode gravar um canal no YouTube, você pode ser blogger, e ele vai ensinando como fazer várias coisas dessas. Mas veja bem, assim, você vai escrever um livro ou vai fazer um curso, você tem que codar alguma coisa. Então, assim, você não vai sair disso. Eu achei interessante que ele não dá só essa opção, tipo, olha, você aprendeu programação, você pode já ir direto para a área da educação, ensinar isso para outras pessoas. Não necessariamente você precisa ser a pessoa programadora que ficar dentro de uma empresa codando, né? Então, eu comprei o livro e achei super legal porque ele colocou aquele esquema de que o site identifica de onde que você está comprando. Então, ele identificou que eu era do Brasil. E aí ele sabe que a gente é um país lascado e aí ele dá um desconto pro brasileiro dá bem maior do que se ele vendesse em dólar pro gringo. Entendeu? Por isso que eu comprei. Então achei já tô vendo a galera usar VPN para conectar nesse site. Dá pra você mudar os... Também tá em inglês esse livro. Tá em inglês. E aí é outro assunto também, né? Que você vê que a gente sempre esbarra. Quero depois trazer convidados aí pra gente falar dessa parte de inglês. Já tem muita gente interessada em participar da comunidade pra falar de inglês. Um amigo meu, que até você conhece, Ju Menini, ele perguntou, Dan, o pessoal na área de programação usa inglês? Muito, né? Só, né? Só, praticamente. É muito importante o inglês. Mas isso é uma percepção engraçada da galera que programa, né? Porque, teoricamente, todas as sintaxes... Teoricamente, não. Todas as sintaxes que a gente usa comercialmente, elas são em inglês. Então, mas a galera não faz a conexão, não, né? Que um if é um se... Dificulta muito mais. E a gente vai falar bastante disso quando a gente for agora começar a falar de lógica, viu? Galera do chat, quero saber aí de onde vocês estão falando, comenta aí, tá? Quem aí deve 40 mais, quem aqui tá para ajudar? Galera que tá no Discord, por favor, entrem lá também no Discord, porque é lá no Discord que a gente vai passar esses desafios, que a gente vai fazer aulas, live codings lá. Vamos se ajudar, vamos codar isso aqui junto?
Então a gente vai usar bastante o Discord. Estou vendo que a galera tá entrando aqui no Discord, tá se apresentando. Então tem uns canais. Eu particularmente não sei mexer muito no Discord. O pessoal tá me ajudando a mexer no Discord, tá? Mas olha, Lu, apresentações feitas. Bora então agora pro jogo. A gente tem muita pauta para conversar aqui hoje. Primeiro quero mandar um beijo pra minha empresa, que hoje eu dei umas trocadas de horário aí, tá? Entrei mais cedo, já mandei uns commits lá, porque senão a gente não ia conseguir gravar esse episódio essa semana. Semana passada não deu. Então hoje a gente vai gravar. Olha só, o Trober tá aqui falando que ele tem 46 anos e tá assistindo de Brusque, Santa Catarina. Um beijão pra galera de Santa Catarina. Isaac, sou dev jovem de 25 anos. O Isaac é um querido. O Antônio tá falando São Paulo capital. O Isaac tá sempre aí ajudando a gente na comunidade também. Bom, galera, continuem aí participando no chat. Quem tiver dúvida, quiser saber de alguma coisa, pode ir mandando. Mas, Dri, vamos lá com você, minha querida. A gente ficou aí 2 semanas nesse ato. Na última semana, a gente... naquela primeira vez, a gente conversou muito sobre o que você tinha aprendido no teu curso lá que você tinha feito, seu bootcamp, né? Era um processo seletivo já, na Isso, verdade, dá esse recap aí para quem está chegando agora. Isso. Não era exatamente um curso. Então, quando eu entrei, me inscrevi, entrei na plataforma e lá já eles tinham disponibilizado algum material, né? Tinha um material em PDF, tinha alguns vídeos, e dali era o início e dali se vira. Então, eu tive que procurar muito material complementar, porque só aquilo que estava disponibilizado na plataforma, para mim, era pouco. Realmente não era suficiente mesmo. Sim. Então, eu tive que buscar muita coisa. Foi no Google, YouTube. Então, eu fui buscando essas outras... esses outros canais, materiais, né? Outros canais, né? Inclusive, que a gente até comentou agora, a maioria tudo em inglês. Tudo em inglês. Os vídeos todos em inglês. Os bons materiais que eu encontrei, assim, de materiais escritos, estavam em inglês. Sim. Né? E foi me ajudando, né? A começar a entender, porque, assim... eu até entendia o problema, entendia o que eu tinha que fazer, mas eu não entendia como, eu não sabia como fazer, como criar o código, né? Então, eu tive que ficar fazendo essas buscas mesmo na internet, no Google. O nosso objetivo aqui é como se a gente colocasse uma etapa antes. Olha, você já não vai para uma peneira de arranjar um emprego. Quem tiver nesse objetivo, tomara que consiga, mas nosso objetivo aqui é criar essa rede de apoio para quando você estiver avançando e não souber para onde procurar, contar com essas pessoas que vão estar no mesmo nível de aprendizado. Então, a gente até estava conversando aqui um pouco antes, eu perguntei, mas nesse processo existia algum canal, uma comunidade, né? Onde você podia pedir ajuda. Sim. E aí você falou, tinha. Geralmente as pessoas já estavam lá fazendo a pergunta, mas eu tinha um medo. Porque, como eu falei, né, na semana passada, no último encontro, eu senti que eu já estava muito atrasada em relação... Porque quando eu entrei, apesar de a gente ter começado todo mundo junto essa segunda etapa do processo, como eu entrei 4 dias antes de terminar a primeira etapa, eu tive menos tempo para estudar todo o material. Sim. Então, logo que eu recebi a mensagem, você passou para a segunda etapa, então eu achei que eu tinha que voltar, estudar tudo de novo, começar, né, pelo menos terminar o que eu não tinha conseguido estudar, para começar a fazer os desafios. Que eu falei, acho que não vou conseguir fazer se eu não souber, pelo menos, né, um básico, não souber exatamente... não saber... a teoria, né? A parte teórica. Precisava entender um pouco mais essa parte teórica. E aí, aí eu, como eu falei, né? Gastei acho que uns 4 dias só para configurar minha máquina. Foi né? Tudo isso também entrando em YouTube, no Google, fazendo várias buscas.
E aí, quando comecei realmente a fazer o desafio, e aí eu fui entrar no primeiro desafio, aí eu entrava na comunidade para ver o que as pessoas estavam falando, e elas já estavam falando de desafios assim, sei lá, 15 desafios para frente. Falei assim, gente... Aí você nem se sentia eu nem com vontade senti... de perguntar, que eu né? falei, gente, mas parece que eles já estão, assim, anos-luz na minha frente, e eu ainda estou nesse primeiro aqui, né? Então, o que eu fazia? Então, eu entrava lá na comunidade, digitava alguma coisa assim, o nome do desafio, e via quem já tinha falado sobre aquilo. Então, eu via as trocas de conversas, o que as pessoas já tinham conversado. E na maioria das vezes, as trocas de conversas, as dúvidas eram parecidas com as que eu tinha. Então acho que é mais ou menos por aí. Então, eu fui indo. E teve um único desafio que foi o que realmente eu fiz. Eu entrei e fiz a pergunta, porque esse me demandou uns 2 dias, quebrei minha cabeça, saí dele, aí fui fazer outra coisa, fazer outro desafio, depois eu voltei nele, porque virou uma questão de honra para mim resolver aquele desafio. Tem que terminar, né? Tinha que terminar. E aí, naquele momento, né, que eu peguei esse desafio que me travou, que eu falei assim, nossa, parece que eu não sei o básico do básico, não sei direito nem o que é uma string. Porque eu falei assim, eu tô esbarrando, que eu não consigo dar um comando nessa string, não consigo fazer o comando dar certo. Então eu tive que voltar, foi aí que eu falei assim, não, tá, para tudo. Que você tomou a sábia decisão de revisar as suas coisas. Aí que eu fui atrás desse material. Tem um material escrito, que até te mandei os links, né? Sim. Que ele vai contando desde o começo o que é o que é cada coisa. Apesar da Campus Code ter disponibilizado um material basiquinho, né? Eu achei que faltou uma etapa anterior. Que aí foi quando eu achei esse material e falei, tá. E aí eu fui indo um por um, e aí eu fui começando a escrever, até trouxe todo o material que eu comecei a anotar as coisas. O que dá para fazer com string, o que dá para fazer com array, quais são os comandos que você dá para fazer com cada tipo de... não sei se é variável que chama. E aí que eu fui começando a entender realmente. Quando eu fui começando a entender, já estava no final do processo e eu já não tinha mais tempo para fazer todos os desafios. Então, os últimos desafios acho que eram 9 mais difíceis, eu consegui fazer só 2. Entendi. E aí foi por isso que também não consegui passar. Bom, para a próxima etapa do O que processo. A gente combinou aqui é que a gente não vai falar de Ruby, que era, no caso, o que você estava aprendendo. Era com isso. Mas a gente vai querer observar essa sua visão. A gente vai trabalhar com JavaScript, a gente vai avançar. Hoje a gente vai falar do ferramental, do que precisa, porque você também teve algumas coisas que te impactaram, questão de sistema operacional, GitHub, que foram conversas que a gente teve nesse intervalo, desde o primeiro episódio que a gente gravou até hoje, e eu me senti muito legal, porque eu tava lá trabalhando e de repente a Drica mandava a gente uma coisinha no WhatsApp, e eu ia lá e respondia a ela. Aí, amiga, faz esse comando. Você fez isso, você fez aquilo. Eu falei, poxa, que legal. Eu tô ajudando ela, né? Eu tô mentorando ela. E aí eu fiquei pensando, nossa, que delícia se quando eu tivesse aprendido, eu tivesse alguém. Pra Então, perguntar, né? como isso faz diferença? Então, por isso, o Discord vai ser o nosso ponto de encontro. Produção, consegue aí, para quem estiver nos acompanhando, já tá aqui na tela. A gente colocou um print aqui do nosso Discord, para quem estiver vendo aí. Quem não estiver vendo, o link é muito simples, galera. Vai estar aqui na live, tá? Mas é bit.ly, que é o nosso LY, né? Que é o nosso encurtador, /Discord-Devs40. Tá? Porque é super difícil você conseguir achar um grupo no Discord. Mas aí você vai poder procurar aí comunidade, Devs40+, você vai achar facilmente o link do nosso Discord. Aí você vai entrar lá. Esses canais que tem aqui do lado foi a galera que ajudou o tio Danilo aqui a criar, porque o tio não sabia mexer. Então, deixa eu até entrar aqui para agradecer, já que a gente está nessa fase aqui, ó. Estou vendo aqui que tem até um amigo meu que já está aqui num canal de voz, olha.
O Discord é bem legal, né? Tá vendo ali embaixo? Ó, Aqui, canais de voz, voz. estúdio front. É que essa é uma imagem estática. Mas aqui, eu que tô acessando, ó, já tem aqui meu amigo Curado, trabalhou comigo e falou assim, Dan, tava trabalhando com agilidade, mas quero voltar a trabalhar com ágil. Então ele tá acompanhando as nossas mentorias e vai participar aqui dentro do Discord dos desafios. Então quando a galera entra, ó, lá dentro da parte do Apresente-se, deixa eu só dar o nome aqui de quem que me ajudou, é GS Code. GS Code é uma das pessoas integrantes aqui da nossa comunidade que ajudou a copiar os canais que tinha lá na Lura e montar alguns para nós. Então, ó, quando você entra, tem lá o canal Apresente-se. Ah lá, a Adriana já foi lá e se apresentar. Olá, pessoal. Meu nome é Adriana Nakashima, colocou o Instagram dela, tenho 49 anos, sou da capital de São Paulo, sou formada em administração de empresas e estou em transição de carreira. Sou mentorada do Dan Vitoriano no projeto Learning Public, quero sair da Vascaína. Que lindo esse texto. Nem fui eu que... Não passei, você foi lá de livre. E foi muito legal porque eu virei pra Adri e falei assim, você já tá no Discord? Ela, não. Você já conhecia o Discord? Então, você sabe, acho que por acaso... Lembra que eu falei assim, eu tô com um problema pra me logar? Porque, na verdade, eu já tinha feito um login. Eu já tinha criado um cadastro. Em algum lugar, né? Em algum lugar, por alguma coisa. Muita gente usa o Discord, né? Pra games, pra discutir games, ou até... Na verdade... Começou com jogos, né? Jogos, mas né? não, eu não jogo. Não Eu sou- também não. Eu imaginei que pode ser qualquer coisa, grupo de teatro, de culinária e tá. canais variados, você vai encontrar as suas comunidades dentro do Discord. E aí ela deu alguns minutos, ela já entrei e já me apresentei. Eu não precisei falar pra ela, Adri, ó, tem um canal de vai lá, se apresente. Ela foi lá e já se apresentou. Então, galera que tá entrando, entra, se apresente, dá um overview. Então aqui a gente tá vendo, ó, o Romanello, contou um pouco da história, olha, na área de esportes há 20 anos. Tem o IRS, tem o Carlos Andé, tem o Pedro. Então, galera que tá entrando para ajudar também, entra lá no Se Apresente e fala, olha, não tenho 40 anos, ou tenho 40 anos, mas não preciso de ajuda, mas quero ajudar, quero participar na comunidade. E aí teve pessoas que, né, o próprio GS Code perguntou, quais são os próximos passos? A comunidade vai dizer quais os próximos passos. Exato. Porque aqui no Discord a gente tem a possibilidade de não depender do Danilo, mas de pegar o Luiz e falar, galera, vocês que se interessaram lá pela Twilio, hoje eu vou codar um negócio aqui com a Twilio, com por API, vocês. né? Ou qualquer coisa que envolva desenvolvimento dá pra usar. E aí você abre uma sala ali dentro mesmo, né? E você compartilha voz, vídeo. Eu não sei fazer isso, tá? Então, esse era um detalhe, que ele tá fazendo canal de voz, mas na real você consegue fazer canal de vídeo Canal também. de vídeo mesmo, você consegue todo mundo estudar junto ali. Então é uma plataforma bem poderosa e qualquer um pode puxar essas iniciativas. Olha, hoje acabei de fazer uma apresentação aqui na minha empresa sobre isso. Rola fazer na comunidade? Rola. Mete ali o arroba, chama todo mundo, cria sala, divulga. O importante é reunir as pessoas nesse lugar e ir divulgando. Chama de outros lugares, vai passando. Então, Levantar também coisas que queiram aprender. sim. Então, tipo, nossa, eu queria aprender sobre como que eu posso usar Node para conectar com impressora ou para fazer algum tipo de ação que é super diferente. Massa. E a galera juntar junto e sair pesquisando. E fazer junto. quem sabe vai lá, pô, eu sei fazer isso, vamos lá e se junta. As pessoas amam fazer isso. E a gente que é dev, a gente acho que saca que na parte, quando você vai ensinar, é quando realmente você aprende. Sim, então, sempre, todo mundo tá ganhando, É. né? Então, você já passa um conhecimentozinho ali pra frente. Então, o Discord vai ter os nossos GitHubs compartilhados lá, nossos projetinhos, o que a gente vai fazer. Aqui não é um lugar para ter medo de pedir ajuda porque o pessoal já tá lá na frente. Não. É o lugar, porque fora o Discord, existem outros ferramentas. O Slack é uma muito conhecida, o Telegram também é muito conhecido. Eu montei uma comunidade, que agora o WhatsApp tem isso, né? Comunidades no WhatsApp pro Devs 40, eu vou compartilhar depois. Todos esses canais vão ser canais para que as pessoas possam tirar dúvidas. Dri, Dan, não sei o que é string, como é que eu junto aqui? Gente, sem medo, ninguém vai te julgar. Às vezes, alguém vai poder colocar uma resposta, às vezes parece mais ríspida, né?
E a gente tem, às vezes, as pessoas... Pô, mas eu já sei isso e você não tá sabendo. Releva. Se a pessoa te respondeu mal, passa pra próxima. Se foi uma agressão, denuncia. Porque aí também existe um código de conduta. Não é pra ficar avacalhando ninguém. Tá todo mundo pedindo na moral. Ajudem na moral, né? Eu, quando fiz a minha pergunta na comunidade, né? Eu tive uma... todo mundo tentou ajudar, sabe? Todo mundo teve a paciência de ajudar. Acho que, assim, eu não tive nenhum problema nesse sentido, assim. Podia ter usado mais a comunidade. Podia ter usado mais. Podia ter usado mais, porque, no fim, assim, tive bastante resposta, bastante gente entrou, cada um vinha, me falava alguma coisa. Tenta fazer isso, tenta fazer aquilo. É que, como eu não podia colocar o meu código lá, né? Porque você não... Esse você não podia porque era um processo seletivo, né? Então eu tinha que falar, olha, tô com tal dificuldade, cheguei até aqui e não consigo passar disso. E todo mundo vinha, tenta fazer isso. E todas as coisas que as pessoas falavam, eu já tinha tentado, né? Que realmente não estava funcionando, né? Era alguma coisa que eu tinha que mudar antes ali, né? Tinha que rever todo o código. Entendi. Tive que rever o código inteiro. Enfim, no fim deu certo. Teve uma dica de uma pessoa lá que ela me falou, usa tal comando. Aí aquele comando é que fez a diferença, no fim. Massa. Aí deu certo. Graças a Deus. Mas eu acho que, no geral, né? Acho que a maioria das pessoas tem uma boa vontade de ajudar, enfim. Sim, a grande maioria. Obviamente que a gente vai sempre encontrar alguém. uns perdidos aí. Tem uma coisa legal, acho, disso, que é assim, a gente não precisa também ficar lembrando de todos os comandos. Você nunca vai conseguir lembrar de absolutamente tudo. Não, E aí quando, por exemplo, normalmente quando eu tô com alguma dúvida de qual ação que eu quero fazer, provavelmente alguém já fez. Aí eu tento ver se alguém já fez a mesma coisa. Sim. Era o que eu tentava fazer também quando fazia minhas buscas no Google, né? Mas é o que eu tava falando pro Danilo. Você tem que saber fazer a pergunta certa. Do jeito certo. A pergunta certa, nem com o chat GPT vai funcionar. A gente vai aprender também, eu acho que a perguntar. Eu quero chegar nesse detalhe, isso é muito importante. Eu falo que quem domina o Google vai longe. E aí nisso ajuda o inglês, porque ajuda a fazer a pergunta em inglês. Porque eu percebia isso. Eu fazia pergunta, assim, como o Ruby não tem tanta... às vezes eu fazia as perguntas e vinham respostas de Java, Era a mesma pergunta que eu fazia, eu colocava assim, Ruby, e fazia uma pergunta. E vinha respostas de outros, de Python, enfim. Que às vezes até dá para se aplicar, né? Mas não dá, Não dava, né? É porque difícil. o código, a sintaxe é diferente, né? E aí eu falo assim, não, eu tenho que fazer a pergunta em inglês, porque aí eu tinha mais respostas. Tem mais comunidade, né? Tem mais comunidade. Tem muito mais documentação e tudo mais. Né? Olha só, eu quero dar aqui a galera do chat que tá participando, né? Eu envelheci por um dia o Trober, desculpa, o Trober, ele falou, não tenho 46, eu faço amanhã, não me envelheça tão rápido. Então, beleza, Trober. Na Austrália já fez, né? Na Austrália você já tem 46 anos, Trober. Mas muito obrigado aí, bem-vindo. Ó, a Camila Jorjão falou, vai fazer 45, iniciando agora também. E ela falou assim, ó, medo... de problema que trabalho muito em outra área e não tenho muito tempo para me dedicar. Então, aproveita esses tempos, aproveita essas lives, vai fazendo com calma. A gente vai ter alguns desafios. A gente não tem pressa aqui. Não tem um prazo para acabar. Inicialmente, não estou falando que a gente vai dar diploma para ninguém. A intenção é que a gente construa esse processo a longo prazo, sem pressa. E eu acho que é importante a gente não ter essa pressa, não ultrapassar passos nenhum, né? E cada pessoa com a sua velocidade, né? E com a sua velocidade. Acha que não, vou fazer muito rápido, aprender. Não é a mesma coisa. Não vai dar a mesma coisa. Se tiver dúvida, pergunta. Ó, o Daniel, meu amigo, apareceu aqui também no chat, falando, ó, Daniel Lourenço Curado, 41 anos. Bem-vindo, Curado. Muito obrigado aí por ter você aí. Não esqueçam, gente, de se inscrever no canal. É muito importante porque ajuda o nosso vídeo a ir mais longe. Deixa o like também no vídeo. Ativa as notificações para ficar sabendo das próximas lives. Teoricamente, a partir de agora, a gente vai tentar seguir esse esquema de live aqui, estúdio, bonitão, geralmente com convidado, toda quarta-feira às 19 horas, tá? Se a gente mudar esses horários, a gente avisa antes, mas vão rolar alguns outros encontros, principalmente via Discord,
lives à partes em canais diferentes. Quero fazer... Em breve, eu quero trazer uma galera de RH aqui para vir trocar uma ideia com a gente sobre mercado. Então, ó, Léo Kaufmann já está aí na minha mira, uma pessoa que vai poder agregar, dar dessa visão de mercado, como entrar. Um corte que eu fiz essa semana, né, que foi de uma fala do nosso primeiro episódio, foi eu dando aquela dica de não comece pelo HTML e CSS, vá direto para o JavaScript. Fui achovalhado em vários lugares. Não é bem assim, não é bem assim. É essa discussão que a gente consegue quer... arrumar briga com 3, né? Eu consegui arrumar briga com todo mundo. Mas foi ótimo, porque é esse tipo de discussão. É só a gente não perder o respeito nos comentários e a gente consegue ir discutindo bastante. Para finalizar esse assunto do Discord, Lu... você participa desse tipo de comunidades, assim? Esse tipo de grupos, assim, te ajudaram bastante? Qual que é a tua Inclusive, visão? eu acabei de me incluir no Discord do Deve 40 Mais, e assim, o meu tá dando rolagem de tanto Discord que eu tenho de canal. Tem muitos, né? É engraçado, eu sempre tenho medo do Discord porque eu sempre acho que o microfone tá aberto. E aí isso pra mim dá uma certa aflição. Então, tipo, eu abro, vejo o que eu tenho que ver, fecho. Mas tem algumas comunidades que eu participo. Então, normalmente eventos estão criando muitos Discords por evento, né? Então, eu participo muito com o pessoal da Rocket. O Discord da Rocket City é bomba. incrível. Vou deixar o Discord da Rocket City e da Alura. São dois Discords muito bons. Qual mais aí, Lu? Tem Python Brasil, eu tô junto, Bots Brasil, comunidade da galera que discute um produto de IoT. Tem também o Discord da Rafa Ballerini, que é muito bom também. E ela faz bastante coisas para iniciantes. Quem já quiser essa lista do Luiz, entra no nosso Discord, já chama o Luiz dentro do nosso Discord. Mandar os invites. Que aí ele compartilha com vocês aí os grupos legais. Depois a gente pode até fazer um post e deixar fixado em algum lugar. Acho legal. Outros legal Discords para entrar. Sim. E às vezes existe Discord de grupo de Ruby, né? Existe do grupo de JavaScript, existe de grupo de React. Existem Discords bem variados aí. E acho que é legal dar uma pesquisada, porque tem vários grupos do Discord e a ferramenta que é gratuita. Tipo, você consegue montar a comunidade sem ter que inicialmente pagar alguma coisa. Exato. E aí, por isso que acabou popularizando mais, inclusive, que os outros canais. Né? Exato. Eu acho que o Slack, dependendo da ferramenta, você tem limite, já você paga, perde histórico. É verdade, você perde histórico. Isso é bem ruim. Isso é bem ruim. Porque é isso, às vezes a pessoa está resolvendo o desafio 1 e todo mundo já está no 15. E você quer ir lá no 1, aí imagina se não tiver o histórico. Poxa, perdeu tudo que a comunidade... E o histórico é por tempo de mensagem, né? Então, por exemplo, você postou a mensagem do desafio 1 semana passada, só que já deu X mil mensagens. Ele apaga. Ele some. Não, no Discord não. Então você não consegue achar mais. Massa. Muito bom. Bom, então... Estamos combinados que o Discord vai ser nosso ponto de encontro para a gente trocar. Não existe só o Discord do Devs 40. Acessem outros Discords, Discords das tecnologias. Eu também tenho que aprender a usar esse Discord. Eu também fiquei um pouquinho perdida na hora que eu entrei. A gente vai fazer uma live paralela, não precisamos estar aqui, a gente pode fazer uma live remota. Já uma galera lá do próprio Discord, o GS Code se ofereceu, mas eu vou convidar e vou intimar aqui ao vivo. Tomara que eles estejam ouvindo, mas depois eu vou bater um fio lá para eles. Galera da Rocket City, vem participar de uma live com a gente e dar uma aula de Discord pra gente, porque eu sei que vocês manjam pra caramba, porque todos os desafios que a Rocket City faz, né, as NLWs, que são as semanas de que eles falam assim, hoje essa semana a gente vai codar junto um projeto do começo ao fim. E aí eles fazem isso de graça e tudo eles divulgam. Toda essa comunidade se ajuda pelo Discord. São acho que mais de 200 mil pessoas no Discord deles. Eles já me chamaram para muitas mentorias dentro do Discord. Inclusive, aí você pode optar por abrir áudio ou tela. Ou tela, né? E fica ajudando lá dentro, né? E você fica conversando com a galera. Assim. O pessoal pode pedir voz para falar e tirar dúvida. É bem legal. Massa. É muito interativo. Então, eu vou chamar a galera aí da Rocket City para vir dar uma aula pra gente. Como é que a gente pode usar melhor esse Discord aqui. Fazer uma collab de Discords também. Legal. Muito bom. O próximo passo que a gente quer falar agora aqui, então, deixa eu pegar a minha colinha aqui, é sobre Linux. Ponto importante aí, sistema operacional. Meu amigo, você conseguir mudar o próximo slide aí para quem está nos acompanhando? Isso aqui que a gente está vendo aí na tela... A pergunta é, qual que é a versão? Qual distribuição que é essa? Esse é um Ubuntu.
Agora, se você me falar a versão, eu não sei, porque eu peguei um print da internet e coloquei aqui. Eu não quis focar muito na tela. Eu tô dando a gente tá dando esse bônus da tela, porque eu entendo que isso daqui também depois vira um áudio e eu não quero que a pessoa Sim. se perca O que tá no conteúdo acontecendo? porque ela não tá vendo a nossa tela. Então, esses encontros aqui, dificilmente a gente vai ficar botando código na tela para resolver. Isso a gente vai fazer mais no Discord, em outras situações. Mas aqui eu achei importante a gente colocar esse ponto do Ubuntu, porque no teu processo, esse foi um ponto que eu acho que pegou e é um ponto que eu quero trazer uma discussão antes. Né? É só uma coisa nerd, né? Sabe qual que é o nome disso aqui? O nome disso aqui é o quê? Dessa tela? É GUI, né? É GUI. Que vem de Graphic User Interface. Graphic User Interface. Que é fácil de uso gráfico. Exato. Então, se a gente pensar nos sistemas operacionais antigos, tipo o DOS, porque isso não é obrigado quando a gente está falando de Linux. Não precisa dessa tela bonitinha. Tem gente que instala o Linux e não tem essa tela. Ela só tem o grande terminal e tudo vai na base do comando. É onde começa o terror. É onde começa o terror. Mas o pessoal instala o Linux para ter uma tela parecida com se fosse um Mac e um Linux e um Windows. Mas melhor. Você concorda que é melhor, assim, para quem, não só para quem é um usuário leigo e tal, mas a interface de usuário, ela melhorou a experiência da gente consumir uma tela, consumir um computador. Total. Mas eu quero chegar na pergunta antes. Por que é importante a gente, então, ter um Linux? A gente deve trabalhar num Linux. É uma coisa de mercado? Quero ver a sua opinião aí, assim. A Ké já começou a jogar na fogueira, né? Isso aí não estava combinado, entendeu? Vamos discutir, porque ela poderia ter seguido o projeto dela trabalhando em cima do Windows? Poderia, né? Porém, diga aí, Lu. A pergunta talvez é assim, não é sobre o... Vou perguntar, você tem tempo? Porque não é sobre o sistema operacional, né? Quando a gente está falando de linguagem de programação, hoje você consegue usar a mesma linguagem em vários sistemas operacionais. E aí, para quem fez computação, ou para quem viu como é que é o processo de construção de um sistema operacional, existem, por exemplo, quando a gente começou lá atrás, né? 41 anos, a gente tinha MS-DOS, que era do Microsoft, tinha as versões Unix, como é que era o nome da empresa, gente? Meu Deus do céu. O Unix, vale dizer que é o sistema operacional que roda por trás, por exemplo, do Macintosh. Acabou que, se eu posso estar falando bobagem, mas acabou que subdividiu em alguns sistemas. Então, a base da Apple, né, do macOS é Unix, a base do Linux também. A base do Linux também é um Unix. Então, até o Linux, ele já tem meio que o nome dele já é um final de Unix, né? Então, existimos esses dois grandes sistemas operacionais e eu acho muito importante a gente entender isso. Eu tô ficando com a mão na frente da câmera. E aí então, mas aí tem uma coisa que a gente tem que perceber que, assim, os sistemas operacionais, os iniciais, eles eram de empresas privadas. Então, aí a gente entra numa discussão que é quem tem direito ao acesso à redistribuição, alteração, modificação desses sistemas. No caso que você fala de um sistema que a gente tá falando privado, de Microsoft, por exemplo, de Microsoft, de Apple, todos eles do são Apple, privados. né? O Unix era usado dentro do sistema do Mac, mas é privado. Ou você compra um Mac para poder usar aquele Unix, ou você compra então o Linux e aí você pode usar o sistema operacional dele que está por trás lá, o DOS. Sim. E aí, tinha muito tempo atrás, teve uma galera que faz parte da GNU, né? O GNU, que começa com o GNU, né? O GNU, ele entra nessa categoria de sistema operacional, só que com o que a gente chama de software livre. Então, você pode pegar o código-fonte desse sistema operacional, compilar, alterar, fazer o que você quiser. E criar o seu. Né? Sem ter que pagar para ninguém. Isso, né? A não ser, por exemplo, eu quero pagar alguém que é especialista que vai me ajudar a mexer nele. Sim. Tá pagando suporte, mas você não está pagando pelo código, né? E também você tem a liberdade, ou você não tem a restrição sobre como você está utilizando aquilo. Né? Então, o movimento de software livre traz uma série de
termos, né, de uso de software. Então, tem um regulamento sobre software livre, que não é simplesmente, você está pegando software livre, o que você faz com isso? Que a gente chama de licenciamentos. Sim. E em função disso, você acaba tendo uma liberdade para ir para um lugar ou para o outro, sem depender de ninguém. E aí, com isso, principalmente quando a gente começou o movimento de ir para a web, né, porque antes, por exemplo, em 2000, eu trabalhava com o servidor Microsoft IS, né, que era Internet Information Service. Isso, da Microsoft. E aí você tinha os outros sistemas operacionais para servidor também. E o Linux era a alternativa que você tinha para conseguir subir um servidor sem ter que pagar nenhum custo de... Para a Microsoft ou para uma outra empresa privada. E não era barato. Tá? Não era barato, com certeza. Não era barato. E com isso, foram se criando as distribuições. Então, tinha distribuição que era muito mais focada em serviços de rede, né? Se não me engano, era Slackware que a gente usava lá na empresa. Era super complicado. Eu olhava para aquilo e falei assim, gente, como é que vocês conseguem mexer nisso? Então, a gente já está chegando aí que, a partir do momento que esse pessoal do software livre começou a criar essas versões do Linux, desses sistemas operacionais que eram gratuitos, qualquer um podia modificar, criar o seu, já foi tendo algumas dessas versões que eram específicas para algum tipo de uso. A gente nem tinha essa versão bonita que, por exemplo, a gente instalou aí, que é o Ubuntu, que parece um Windows. É porque a interface gráfica veio depois, né? O que eu instalei é isso aqui, ó, aparece um terminal. Parece um terminal, né? Tá. Mas em algum momento você consegue instalar a GUI para ativar a interface gráfica. Então, por exemplo, dependendo do que você quer fazer, por exemplo, eu estou mandando um servidor web, não faz sentido instalar a interface gráfica para ele, porque você está consumindo espaço. Sim, Você está consumindo espaço, está consumindo placa gráfica, e aí você acaba tomando algumas decisões sobre o que eu vou priorizar para esse sistema operacional. E você tem liberdade para escolher. Tá. Olha só, no que você está falando aí o que você é um instalou. A gente está vendo a tela dela aqui. Ela está dentro do terminal. Tem essa cara de terminal mesmo. Essa cara de terminal. Então, ali dentro, ela consegue acessar o sistema operacional Ubuntu sem ela precisar ter realmente desinstalado o Windows dela no computador. Então, primeiro, é assim, eu tinha que ativar um Windows para o Linux, né? Uma máquina virtual. Então, eu tive que ativar isso no meu computador. Tá. Então, só isso demorou muito para eu fazer. Porque aí eu entrava na página, acho que do próprio Windows, que tinha lá as coisas, o passo a passo de como fazer isso, não sei o quê. Aí foi ali que eu vi, se der esse tipo de erro é isso, se der esse tipo de erro é aquilo. Eu fui... E aí eu entrava no YouTube para ver como que as pessoas faziam, cada um tem um computador diferente, então assim, não existe uma forma única de resolver um problema. E aí, numa dessas, assim, o meu Windows ele estava pedindo uma atualização, eu falei assim, eu não vou atualizar agora, porque se eu atualizar, normalmente quando eu atualizo o Windows, ele fica lento, e aí eu falei, não vou atualizar. E aí passei um dia inteiro tentando resolver o negócio, não consegui, falei assim, quer saber, vou atualizar, deixei ele atualizando, fui dormir. No dia seguinte, quando eu acordei, o negócio funcionou. Então era uma atualização do Windows que eu tinha que fazer para aí conseguir, porque eu entrava aqui, aí dava erro. E aí de repente, no dia seguinte funcionou, e eu falei, bom, agora tá funcionando, eu vou começar a usar. Foi aí, depois de 4 dias, que eu fiquei tentando resolver essa parte de a base da máquina é Windows, né? A base da minha máquina é Windows. Então, eu precisava instalar o Linux, né? O Ubuntu aqui no caso. Mas eu primeiro tinha que ativar essa... eu não sei exatamente essa configuração. Quer entender o que aconteceu aí? Vamos lá. O computador ele tem duas coisas, né? Quando você liga o computador, ele tem que carregar um software, né? Toda a base do computador é software, né? Você tem um processador, você está rodando alguma coisa lá e só roda uma coisa por vez, né? A gente acha que, nossa, está rodando várias janelas, mais o browser, mais o editor de texto, mas na real, cada pedacinho de tempo é um software só que está rodando lá. Então, às vezes é o sistema operacional, às vezes é o processador de texto. É que ele intercala tão rápido que você não percebe. A gente não percebe. Mas ele
E pode acontecer, por exemplo, se o computador tem vários núcleos, cada núcleo consegue rodar um código separado, mas Paralelo. ainda assim é um por vez. Sim. E para o computador fazer o boot, a gente precisa de um negócio chamado bootloader. E aí, quando você tá com uma O máquina... boot é o ligar, né? o boot é o processo de ligar a máquina. Certo. Então, o boot liga, o computador faz alguns testes dos dispositivos para ver se está tudo certo. Sim. Tanto que quem tinha computador antigo fazia aquele bipzinho. Você checava o CD-ROM, né? Checava as portas, né? Ele vê se tá tudo Aquele ok pra ele bipzinho ligar. é dizendo que a placa-mãe conseguiu inicializar com sucesso e está esperando ter carregar o bootloader. Aí o Windows, ele tem um bootloader próprio, né? Eu não lembro, acho que tem um nome, eu não lembro esse nome desse bootloader do Windows. E o Linux tem algumas versões de bootloader que você consegue instalar. E aí, o que está acontecendo? Como sua máquina base é Windows, ela carrega o bootloader do Windows. E aí, dependendo de como você configurou, você pode, no bootloader, escolher qual sistema operacional vai ser carregado. E aí, por isso que ele demorou, porque provavelmente ele estava pegando o disco, separando um pedaço desse disco para ter o sistema de arquivos do Linux, que é um sistema de arquivo, dependendo de como você faz, é um sistema diferente, né? Não é o mesmo. E, ao mesmo tempo, você pode ter a opção de rodar o sistema operacional no boot, ou você pode rodar o Windows e no Windows carregar uma máquina virtual com outro sistema operacional. Que eu acho que isso. é isso que ela fez. Eu acho porque que é isso ela que eu está fiz. no Windows. É uma E máquina ela- virtual. E Eu vai tive abrir que, um terminal eu separado. tive que entrar Exato. nas configurações para ativar esse negócio dessa máquina virtual. Ó, então acho que a gente chegou aí num ponto interessantíssimo pra gente falar pra quem tá aí iniciando, configurando seus ambientes, vai fazer isso sozinho. Então o Luiz falou bem duas possibilidades. Você pode continuar com o seu Windows, só que aí você vai fazer Ou Mac também. Tipo, ou tá a mesma Mac coisa. também, vai fazer uma partição, né, dentro do seu computador, um processo hiper complicado na minha visão, para qualquer pessoa. Eu acho super complicado Deixa rodando. você particionar lá um negócio. Você realmente vai ter que ir na internet, verificar como é que é isso, alguém ali te ajudar. Pode pedir ajuda no Discord aí. E Pior aí que se você alguém me pedir ajuda, nem vou saber, que eu não vou nem lembrar o que eu fiz. Eu fiz Não. tanta coisa A gente que pede. eu não lembro nem o que eu fiz direito. Eu imagino. Deu certo, mano. Deu certo. Não sei o que eu fiz. Então você vai ter essa possibilidade de ter o Windows e na hora que você ligar o teu computador, você fala assim, você quer ir para o Windows ou você quer ir para o Ubuntu, por exemplo. E aí você teria essa imagem que a gente estava na tela aqui, que é um sistema operacional, por exemplo, parecido com o Windows, parecido com o Mac. Lembrando que não necessariamente vai carregar interface gráfica, isso aqui é outra coisa. Se eu fosse instalar o Ubuntu, né, o Linux, assim, eu instalaria esse Linux, o Ubuntu, que eu acho que é a versão free de Linux, né, gratuita, mais popular que tem. Ela é mais popular porque a interface gráfica foi a que foi mais amigável. Foi mais amigável, né? Então, eu, por exemplo, no meu trabalho, a minha máquina é um Linux. E ela não tem dual boot. Quando eu fui perguntar, você quer deixar o Windows? Eu falei, não. Pode tirar, instala só o Windows, o Linux, porque eu consigo trabalhar ali dentro como se fosse um Windows. Ele tem as janelinhas. Ele não vai ter um Word, mas ele tem o LibreOffice, que é horrível. Mas ele tem muitos outros softwares como se fosse um Windows, como se você instala. Só que na hora que você abre o terminal, e aí é o próximo ponto que a gente vai chegar, você já está ali num terminal dentro do Linux. Poderia não instalar o Ubuntu e ficar com o Windows e trabalhar dentro do terminal do Windows, porque o Windows também tem um terminal que é o Command, né? O Command Line Interface, CLI. Tem outros que o pessoal instala, que é o PowerShell dentro do Acho que a Windows. base agora tá vindo com PowerShell. Eu acho que já vem com o PowerShell, né? Acho que é PowerShell. Você conseguiria trabalhar ali dentro, só que dependendo das coisas que você vai instalar, não deu certo pro pra Windows mim, tem outras configurações. E tem coisas que nem funcionam. Não funciona. Você vai precisar do Windows. Que eu então, tentei. do Linux, né? Porque eu falei assim, bom, esquece então esse negócio de Linux, vou fazer aqui mesmo. Não funcionou. Não funciona. Não funcionou. Então eu precisei do Linux mesmo pra... Sim. Tem amigos meus... Você precisava do Linux pra quê? Para fazer esses configurar o Ruby, todas essas coisas, entendeu? Para carregar, porque eu tinha que carregar os desafios, né? Eu entrava na plataforma lá da Campus Code, carregava dentro do meu computador, fazia o desafio, aí enviava para eles, né? Pelo Git lá. Ó, a Patrícia Rocha até mandou aqui no chat,
Faz diferença programar em Windows ou Linux? É bem isso que a gente está falando, Paty. Depende. Depende, né? Depende. Eu acho que, por exemplo, se você vai instalar uma ferramenta que eu tenho certeza que já dá uma diferença e que a gente usa muito no desenvolvimento é o Docker. Que ele já gera algumas máquinas Mas ele virtuais. vai funcionar em todos, na Só real. que para você instalar ele no Linux, no Windows, a configuração é totalmente diferente. O pessoal fala que tem que instalar umas coisinhas a mais. Então, dá tranquilamente. Eu, por exemplo, na FIAP, eu dou aula em cima de Windows. As nossas máquinas são Windows, a gente trabalha com JavaScript, com Node, com Java e tudo em cima do Windows. Mas a limitação para mim nem é essa, na real. Por exemplo, se você está desenvolvendo para macOS especificamente para iPhone, a linha Apple. Sim. Então, o iPad, o Air, o relógio, Aí você tem o que ter um telefone. Mac, né? Você precisa ter um Mac porque a Apple te trava Sim. para fazer a compilação Só no sistema do operacional sistema. dela. A galera faz uma solução técnica de contorno, que é montar máquinas, PCs, que você consegue instalar o sistema operacional. Uhum. Tá dentro do termo de uso? Não tá. Sim. Então não estou aqui recomendando que você faça isso. Sim. Mas o que a galera costuma fazer é montar o que a gente chama de Hackintosh e conseguir fazer o deploy. Deploy não, conseguir fazer o build do binário para essas plataformas. Mas se você quer usar Docker, você pode usar em qualquer uma das três. Sim. Ele é super multiplataforma. Eu não quero nem entrar muito nesse assunto do Docker para não confundir a galera, Mas mas para dev é interface, né? Na real. A ideia é que você vai usar. ó, o Sandy Alves até falou: Olá, Luiz, já estou aqui para stalkeando. Já tá stalkeando aí, vendo seus links, viu? Mas, ó, Paty, eu acho que então, assim, teoricamente não faz diferença de Windows para Linux. Você consegue programar e seguir em todas. A gente, devs, vai se sentir, eu acho que mais confortável. E aí eu vou compartilhar aqui Tem uma coisa que muda, que é legal falar. Se você está usando coisas de hardware da máquina, muda a forma de que você aciona. Então, por exemplo, Windows, por exemplo, porta serial em Windows. Eu falo isso porque eu uso muita coisa de hardware com porta serial. Você usa com e o número da porta, 2 pontos. No Linux já é diferente o caminho. Então é barra... Sim. dev barra TTY, alguma coisa. Essas diferenças, muda. essa diferença vai ter, com certeza. Os tipos dos comandos. Então, geralmente, quando a gente pede para instalar alguma coisa que a gente vai ter que instalar, que é, por exemplo, para o JavaScript, a gente vai usar o Node, os comandos para instalar no Linux são diferentes dos comandos, por exemplo, para instalar no Windows. Tá. Então, tem essas pequenas diferenças, mas no geral dá para seguir em frente com os dois. A gente vai ver exemplos aqui. Se eu for estar fazendo na minha máquina, eu vou estar fazendo no Mac, porque eu tenho um Mac, e aí por trás vai estar rodando esse Unix, que ele vai ser os mesmos comandos que eu desse no Linux, praticamente. Tá? Então, o Linux e o Unix, a gente vai entender que eles são a mesma coisa. E aí tem o Mac, eu tenho o Windows, que aí vai seguir um jeitinho diferente, tá? Mesmo assim, entre Mac e Linux, a gente vai ter algumas diferenças, às vezes, também de comandos. Por um ser Unix, o outro ser Linux. E aí, dentre os Linux, podem haver diferenças de comandos dependendo da distribuição. Então, a gente tem o Linux Ubuntu, que é o mais popular, mas tem o Mint, tem o Fedora, tem o Red Hat, Debian. Então, isso que ele falou, tinha um Linux que era mais usado para servidor, então aí cada um vai ter as suas particularidades. Mas eu acho que assim, independente do sistema operacional que a pessoa tiver, você com o seu Windows, você com o Linux rodando dentro do seu Windows, com o Mac, com Fedora, a gente vai conseguir acompanhar, porque é um detalhezinho ou outro, e aí nesses desvios a gente consegue falar, olha, se você tiver nesse sistema operacional, o comando não é esse, é esse. Então, dá para seguir com qualquer um. O Dan Henrico tá com o Mac, graças a Deus, de saúde, né, gente? Bom dia, Miglis, Odenir aqui. Eu trabalhei a vida inteira para chegar no Mac, gente. Eu nunca mais quero sair daqui. Eu falo que eu trabalho para pagar essas coisas, assim. E para mim sempre foi um investimento muito grande, assim. Desde que eu consegui adquirir um Mac meu, sempre comprava aquele Mac antigo. Não vê o carnezinho, né? Nossa, não sabe o quanto que a gente junta de dinheiro, mas eu faço questão, porque para mim
desenrola muita coisa, sabe? Esse fato de, às vezes, você não travar, isso pra mim é muito Mas importante. acho que é uma coisa importante, assim, pra ser dita. Não se restrinja Não, a fato de, só vou conseguir ser um programador Não, eficiente se eu jamais. tiver Mac. jamais. Velho, lá atrás eu comecei com 586, Eu, fazendo umas coisinhas Lu, que resolvia problema. eu deveria ser canonizado, eu falava, porque eu era uma pessoa que fazia muito freela, entregava trabalhos incríveis, e aí você ia ver meu computador, eu era assim, a pessoa que tava tirando nó de pingo d'água, que fala, né? Um computador super velho, sempre. Hoje, ao longo de 20 anos codando, com 40 e poucos anos, que hoje eu posso falar, nossa, eu tenho uma máquina que me atende, mas o processo disso foi muito difícil e eu nunca deixei de ganhar dinheiro em cima disso, às vezes com a máquina ali rateando, às vezes eu nem tinha máquina, eu já pegava freelance e eu trabalhava no computador da escola, pra você ter noção. Então, máquina não é impedido, tem gente que coda até no celular. Mas a gente vai ver muito de Linux aqui, vai ser o nosso foco. Eu acho que aí vai servir para todo mundo, que serve para o Linux, serve para o Mac e às vezes já serve para o Windows. Então não tem problema, podemos seguir aí. Quem tiver dificuldade com um ou outro sistema operacional, manda mensagem, a gente vai ajudar, sempre vai aparecer alguém para ajudar. A Sandy falou aqui, ó, tem muita vontade de ter um Mac, mas nunca sequer tive contato com um. Tenho medo de mudar depois de tantos anos. Eu fico acho mais engraçado que tem gente no meu trabalho que recebe um Mac e devolve que fala que não gosta. Porque... Eu tive que reaprender a acentuar. Olha só. Porque às vezes dá pau no acento e aí a pessoa desiste e fala, não, eu quero um Windows, não gosto. Eu já me deram um Linux e eu falei, poxa, alguém troca por um Mac, por favor. Eu prefiro trabalhar num Mac, até porque é o computador pessoal que eu tenho. Então, se você ficar mexendo entre um e outro, dá uns bugs aí na tua cabeça. Beleza, então, com essa parte. Beleza. Não é fácil instalar Ubuntu, tá, gente? Não é fácil instalar Linux, mas quem quiser pode, quem tiver dúvida, mas pode ir com qualquer sistema operacional. Isso da instalação, assim, a primeira coisa que eu recomendo fazer é tenta com a máquina virtual, não tenta mexer na partição ainda primeiro. Porque na máquina virtual você instala, você testa, entende como é que é a linha de comando, entende Qual como o é que é nome da terminal. máquina virtual muito usada no Windows? O VMware Fusion? Não. Eu acho que é isso, VMware, né? VMware, vou colocar até aqui no chat, ó, VMware. Ele tem acho que eu cheguei a usar ele no Mac, inclusive. Tá? Esse nome é muito rodar. importante aí, é um software que você baixa no Windows e aí você consegue simular um Linux ali dentro, até mesmo Mas tem um outras, Mac, né? Tem Não é outras. que simula o Linux, você está subindo uma máquina que está rodando o Linux nela. Exatamente, você tem um Linux ali dentro mesmo. É uma máquina virtual, mas sim. Boa. E aí, quando, por exemplo, quando a pessoa perceber que precisa... beleza, estou acostumado, quero mudar ou quero ficar mais tempo na máquina Linux, aí mexe na partição, aí preocupa em ver como é que você vai deixar o espaço, porque obrigatoriamente você vai ter que dividir o espaço do seu HD entre o sistema operacional que você já tem com o outro sistema. E é por isso que demora muito, porque ele literalmente está pegando o disco rígido e separando um pedaço Abrindo um que... espaço, E aí, tipo, ele tem que pegar o espaço que antigamente estava para o sistema operacional anterior inteiro, reduzir, mexer na partição e depois abrir uma partição nova. Por isso que demora um pouquinho. Boa. Bom, a gente vai correr agora aqui um pouco, porque a gente ainda tem bastante coisa para falar. Se puder colocar o próximo slide, meu querido, por favor. A gente está vendo aqui a tela do nosso famoso terminal, né? Então, todos esses sistemas operacionais, seja num Linux, seja num Windows, seja num Mac, você tem esse terminal, né? Então você vê que ali a gente vai ter, por exemplo, uma identificação no terminal de quem é você nessa máquina. Então aqui na nossa tela a gente está vendo ali, mark@linux desktop. Esse é o usuário da máquina, né? E aí ele vai ter ali um... O usuário e a máquina, né? O usuário e a máquina. O nome do usuário é o Mark e o nome da máquina é o Linux Desktop, é o que está depois do arroba. E depois dos dois pontinhos vai ter o caminho da pasta aonde que você tá. É como se você estivesse lá no Windows entrando numa pasta ou outra, só que aí ali você consegue ir navegando. Então, se por exemplo, CD é o que em português significa o CD, Dri? Tudo tem um nome, esses códigos, viu? Eu só lembro do Bering CD, mas esse é um meme muito velho. Não sei. Melhor não contar sobre. O CD é Change Directory.
Aí você pode dar o ls, que é o listar, que Sim, é um list. ls. Ele vai te mostrar todos os comandos. Então, Que no Windows é o dir. é o dir. Então, aí tá vendo sim. como é que muda uma coisinha ou outra, mas em geral eles são as mesmas coisas, né? Então, PWD, ele mostra qual o nome da pasta, qual o lugar onde que você tá no teu diretório, né? CP, ele copia. E esses comandos a gente chama de Linux Shell, né? É o comando. Comandos. É o comando. São É o comando. comandos É comando. mesmos que você vai navegando ali dentro. Então, não se preocupe também em saber todos. É. Existem algumas coisas que a gente chama folhas aí, cheat sheet, que é folhas de cola, né? Que aí vai ter vários comandos. Você vai aprendendo conforme o tempo a entrar numa pasta, sair, apagar uma coisa, acessar, por exemplo, um editor de texto. Mover Exato, mover uma pasta para pra outra, outra. que é o MV, né? Isso, MV. Então a gente vai usando bastante esses comandos aí. Uma coisa que é legal de entender é a lógica dos comandos. Então, você sempre vai ter o comando em si. Então, é o que é o início, né? Que é o prefixo de todo o comando que você vai dar. Boa. E os comandos têm parâmetros. Isso. Então, normalmente, se você colocar, por exemplo, MV e colocar -- help, ele vai te listar o que é, quais são as opções que você pode fazer para aquele comando. Em qualquer comando. Em qualquer comando você digitar -- help, help. geralmente tem, né? É. E aí, o que acontece é, por exemplo, alguns comandos, eles preveem uma certa estrutura. Então, por exemplo, MV, você quer mover. Quais são as questões que são obrigatórias do comando? O arquivo de onde? De onde para Para onde? Pra Então, onde, esse você não precisa passar nenhuma informação extra de parâmetro. Então, eu quero MV, o de onde para onde. E aí pode ter parâmetros adicionais que são opcionais. Massa. É Então, super importante. normalmente essa vai ter dica. -- se for o texto completo, tipo -- help. Ou se eu colocar -- para ele já é um subentendido que é o help. Tem uma abreviação. né? É uma abreviação. Massa. E aí isso, se você começar a ver, por exemplo, se você sempre usar essa lógica, você sempre se perguntar, o que eu quero fazer? Eu quero mover. Não, eu quero copiar. Não, eu quero apagar. O que? Em qual situação? E o que acontece com os arquivos ou subpastas, né? Subdiretórios, etc., dentro desse comando que eu estou passando. Isso vai ser os parâmetros que você vai definir. Massa. Muito boa essa dica. Então, gente, terminal a gente vai usar bastante aí. Vai ser nosso amiguinho. Em qualquer sistema operacional a gente vai estar usando muito terminal. Vamos preferir, geralmente, dar os comandos aí dentro. Vai ser muito mais rápido do que abrir pasta e buscar. Então, no Não, tem terminal... comando que você só consegue fazer no terminal, não Só tem jeito. consegue fazer no terminal. Então, o terminal a gente vai usar muito. O dev, ele tem que ser amigo do terminal. E tem pessoas programadoras que não usam o terminal porque usam ferramentas proprietárias, como muita coisa da Microsoft, você consegue fazer uma ferramenta. Eu queria sair desse ramo para vir trabalhar com isso, porque eu queria mexer no terminal. Mas você sabe que assim, por baixo dos panos, está usando o terminal do mesmo jeito. Sim, que você você tá só usando não tá o vendo terminal. código. Exato. Sim. Eu queria ir pro terminal. Então a gente aqui vai... Você queria ver o código. No mercado vai ser muito valorizado ali o você mexer no terminal, sabe? Tem essa coisa, né, Lu? Então a gente vai brincar muito com isso aí também. Terminal vai ser nosso fiel amigo. Próximo, por favor. Git. Vamos esclarecer primeiro que isso confunde muita gente. Git e GitHub são duas coisas diferentes, Completamente tá? diferentes. Então, Git, isso aí que a gente está vendo aqui na tela, é um post meu no Medium. Então, quem quiser, eu vou deixar esses links depois todos certinhos, tá? Mas o meu Medium é danvitoriano.medium.com. E aí lá dentro vai ter uma série de posts que eu vou mostrar em seguida. O primeiro deles é o que você precisa saber sobre Git. Então ali eu vou mostrar alguns comandos que a gente usa muito no Git. O Git é uma ferramenta que serve para versionar nosso código. Você chegou a fazer isso, Dri, nos seus processos? Pelo que você me mostrou, você chegou a fazer sim. Na hora que começou a falar assim, eu subi o código, você usou de Exato. alguma forma. Lembra? Foi, eu Você fiz, deu alguns foi. comandos lá. Sim, Que deu era alguns o comandos. git add
né? ADD. É. Então, o Git é uma ferramenta que você também vai instalar no seu sistema operacional, geralmente via linha de comando. Então, nesse post aqui, vai mostrar como é que você faz para instalar o Git no seu sistema operacional. Dependendo do sistema já vem instalado também. Dependendo do sistema já vem instalado, boa. E aí, com essa ferramenta instalada, você vai ser capaz de pegar o código que está escrevendo na sua máquina e mandar ele para algum lugar. Que lugar seria esse? O GitHub. O repositório. O repositório. No caso, a gente vai usar o GitHub para hospedar os nossos códigos. O GitHub, aí se você puder passar pelo próximo slide, meu querido. O GitHub, ele você consegue pôr no próximo, por favor? Deixa eu ver se é o próximo. Ó, esse é um outro post também no meu GitHub, no meu Medium, compartilhando códigos no GitHub. Aí se você puder avançar para o próximo ainda, por gentileza. Esse é o meu GitHub. Então, eu decidi que os meus códigos que eu crio, quando eu uso os comandos do Git, lá, por exemplo, git add, quer dizer que eu peguei o meu código e adicionei ele na ferramenta do Git para preparar aquele código para enviar ele para um repositório remoto. Depois que eu dou o add... Desculpa, só. Pode falar. Quando você faz isso, fica público o seu código? Depende. Pode ou não, você pode deixar ele privado. Eu, se não me engano, não sei como é que tá isso agora, mas eu acho que no GitHub você... Eu acho que agora liberaram Eu acho mais que você ter você repositório pode- privado sem ter que pagar a assinatura. Nem todo precisa tá. ser público. Você pode deixar fechado para só você acessar, tá? Tá. Então isso é uma escolha que você faz. E não existe só o GitHub. Existem outros repositórios de códigos online, como o Bitbucket, GitLab. Existem outros. Mas o Git é mais usado. O GitHub é o mais usado no mundo. Tá mais popular. Né? É o mais popular no mundo e ele fomenta muito isso que a gente chama de open source, né? De código livre, de as pessoas vão lá, criam seu código e hospedam lá. Qualquer um de nós pode ir lá e ver o código. Então essa é uma ótima dica. Ao invés de sair procurando na internet, vá no GitHub e veja se já tem alguém que fez um código parecido com o que você quer. Que aí você encontra o projeto dela inteiro, com as configurações, com todas as páginas, com todos os códigos. E às vezes ela coloca até um arquivo que a gente chama de Markdown, né? Um README, falando, olha, baixa esse código, instala na sua máquina fazendo assim. E aí você pode pegar o código da outra pessoa e criar uma versão para você e subir no teu GitHub, né? Você vai pegar o código da pessoa e vai modificar. Aqui você escreveu o nome do... Essa tela que a gente está vendo são os meus repositórios. Olha, eu tenho 334 projetos hospedados no meu GitHub. Nossa, vou até ver quanto que tem aqui agora. 334. A pessoa não é competitiva não, né? Eu tenho 334 projetos. Então tudo eu vou criando, todas as minhas aulas eu crio lá. Eu até criei um repositório. 162. Eu queria até um repositório chamado Dev40+, para a gente usar de códigos que a gente for fazendo. E aí eu vou comitando. Então, depois que a gente dá o add, né, o git add significa que eu peguei aquele tanto de código e falei, esse código eu vou mandar para algum lugar. Eu coloco ele num lugar espaço... ainda não definiu. Eu não defini ainda. Ele está num lugar que a gente chama de staging, né? Então, ele está preparado para ir para algum lugar. Como que agora eu realmente pego aquele código e transformo ele num bloco de código preparado para subir para algum lugar? Aí eu commit. O commit, ele exige que eu tenha uma mensagem. Então eu vou falar, ó, esses arquivos que eu adicionei, que vai se chamar esse bloco que eu estou fazendo? Aí a Adriana vai lá e vai colocar, criei a função do string. Esse é e dentro desse commit foram 3 arquivos que você modificou. Beleza, então agora aquele commit, aquele pacotinho de coisa que você quer fazer, tá prontinho. Lembrando que o texto é quase um tweet, tá? Então você não seja muito extenso. Exato. É bom que aquela mensagem você mesmo olhe, ou outra pessoa que vai ver seu código olhe e fala, é isso aqui que ela essa alteração que ela tá fazendo. E aí a gente começa a entrar no versionamento de código. Porque você subiu 3 arquivos num commit falando, alterei a função string. Daqui a pouco na tua máquina, você vai lá e mexe em um desses arquivos. E aí você comita ele de novo e fala,
a versão estava errada. Segunda versão. Eu fiz isso. Ou seja, aquele desafios. código que agora estava lá hospedado, ele vai sofrer uma modificação. Mas se Sim. você quiser voltar, se deu errado alguma coisa, você vai voltando e você consegue seguir essa árvore. Então, esse versionamento de código é muito importante para que outras pessoas possam acessar o teu código e você mesmo ou as outras pessoas consigam voltar em versões, arrancar uma parte que você fez errado. Então, Sim. tem uma possibilidade gigantesca. Só aí, depois de adicionar e commitar, que você vai empurrar o Isso. código para um repositório remoto, por exemplo. No nosso caso, o GitHub. Então, durante essa semana, a gente vai aprender a criar um repositório aí, criar um projeto, clonar um projeto, Tá. né? Pegar um projeto que já existe pronto, baixar para nossa máquina. Tá? Então, só esse último comando que a gente não falou aí, que é o push. Que no inglês é meio um falso cognato. A gente acha que o push você tá puxando. Não, você tá empurrando. O puxar é o pull. Quando você vai querer pegar um projeto que já tá lá e você quer pegar a versão mais recente, você dá um pull nele. Git pull. Então, ó, esses 4 aí são muito importantes. Git add, Git commit e git push. e o outro E que é pull. para baixar? É o pull. O pull. Perfeito. São os 4. Esses 4 comandos vão te seguir aí. Você já consegue fazer praticamente Já tudo. consegue fazer praticamente Depois a gente tudo. fala das tretas que dá quando você dá o push. Os rebase, os Nossa, não. conflitos, né? Aí essa é a parte horrível. Que às vezes você baixa uma versão do código e ele não consegue entender as diferenças. Aí você tem que resolver os conflitos na mão. Então, isso é uma Vamos coisa chegar legal, nisso. porque assim, É. a ideia do repositório e de usar o Git é que várias pessoas podem mexer, inclusive, no mesmo arquivo, ao mesmo tempo. E aí o sistema de versionamento, ele vai conseguir entender o que foi alterado, ou tenta entender o que foi alterado, às vezes dá problema, né? Que aí a gente tem que fazer umas coisinhas. E quando ele entende o que foi alterado, ele pode, por exemplo, você está mexendo numa função que está fazendo uma conta ou validando um CPF, por exemplo. E aí tem uma outra pessoa que ela tem que, além de validar o CPF, ela tem que fazer uma outra chamada para o CEPA para ver se esse CPF está ativo. E você está mexendo no mesmo lugar. Ele entende que você está mexendo num pedaço de cima, outra pessoa está mexendo no outro. Uma hora ou outra dá algum problema, mas no geral ele consegue entender essas alterações. Isso é a parte mais legal, porque 2 pessoas ou várias Né? podem mexer no mesmo trecho de código. Aí você manda o seu push, a pessoa manda o push na mesma hora, ele vai tentar mergear, né? Esse é um verbo muito legal, merge, porque é um verbo Mergear não existe em americano. português, E a né? gente já brasileirou ele para mergear, que é mesclar. Ele vai mesclar suas alterações com a dele e ele consegue resolver isso na grande maioria das vezes perfeitamente. Só que às vezes dá conflito. Ele fala, opa, qual que eu coloco? Essa que a Adriana mandou ou a que o Danilo mandou? Eles dois estão tentando alterar a mesma linha de código. Aí alguém vai ter que resolver esse conflito. Tá, Aí depois você procura na internet, vai ter vários memes de pessoas tentando resolver conflito. Parece que é uma guerra. Nossa, sempre dá ruim quando eu soube alguma coisa. E aí, mais lá pra frente a gente vai discutir várias estratégias que as pessoas fazem quando muitas pessoas trabalham no mesmo projeto para ficar evitando esses conflitos. Porque se começou a dar conflito, tem alguma coisa errada aí que você poderia estar melhorando na sua estratégia. Não é legal. E uma coisa que é interessante de você ter esse sistema de repositório é que você começa a agregar outras funcionalidades no fato de você estar fazendo essa gestão de código online. Então, por exemplo, você deu o git commit lá, colocou a descrição do que você fez, do que você alterou, e mandou o push. Isso subiu para o sistema de versionamento. No sistema de versionamento, pode ter um processo de revisão do teu código. Sim, que é o que a gente chama de code review, certo? Então uma outra pessoa pode pegar esse teu commit, baixar para a máquina dela, fazer a revisão e aprovar ou não o teu merge. O seu merge. Porque esse processo do merge, você pode ter um negócio que chama pull request, que é abrir uma solicitação falando assim, olha, esse meu código, que eu acabei de fazer, eu quero jogar ele, quero mesclar ele com o que está aí no GitHub. Com o código principal. Com o código principal, que já está salvo lá. É uma pessoa que faz isso? Depende. Pode ser um sistema Já automatizado, pode ser uma pessoa que está revisando. Em geral, é uma pessoa. No meu trabalho, alguém vai lá e mexeu no nosso projeto, aí a pessoa... Porque tem um code review e tem um deploy.
Esse é o code review. O code review, a pessoa vai lá e pergunta, olha, eu quero fazer essa alteração. Dá uma olhada para mim se eu não estou fazendo nada errado. Então, a gente olha primeiro e fala, ó, às vezes tem empresa que exige que 2 pessoas olhem a mesma alteração. As 2 aprovou? Então, aí agora você pode mesclar, você pode adicionar as suas modificações ao código que a gente tem aqui no GitHub, que é o que está servindo para todo mundo. Tá? A gente vai ver isso bastante na prática, mas importante a gente colocar esses conceitos aí. Mandou uma pergunta aqui, se não me engano, ele sobe como privado por definição e a gente escolhe se quer tornar público. Na verdade é o contrário. Quando você está criando um repositório, você define se o repositório é público ou privado. E aí, uma vez que você criou o repositório com esse perfil, você pode ir lá e deixar ele privado. Alterar para privado ou público. Sim. A única coisa que é ruim você pensar é que, se o repositório já estava público e você torna privado, dependendo do que você está fazendo, e se é um repositório que tem licença de open source, não é uma prática legal de ser feita. Né? Porque você está restringindo um diretório que você falou que a licença estava pública. Então, por que você tirou de lá? A gente vai mexer bastante. Uma coisa. Manda. Eu baixei isso aqui, ó. Isso aqui. GitHub Desktop, certo? Serve para alguma coisa? Eu não usei isso para nada, porque... Eu também não uso, mas é uma ferramenta que o GitHub te facilita para você gerenciar os seus projetos direto na máquina. Depende. Na real, ele de novo, a interface gráfica da linha de comando. Então, por exemplo, você pode usar ele... Mas será que precisa? Porque eu via os comandos no VS Code, que é o editor de texto. Você não precisa, a não ser, é muito sobre o que você sente melhor usar. Eu quero usar a interface visual do GitHub para fazer os comandos. Beleza. Se você usar o Visual Studio em si, ele já tem um plugin que você consegue ver e fazer os pushes, os commits, etc., dentro do próprio Visual Studio. Então, é meio redundante. Por baixo dos panos, tá todo mundo usando a linha de comando. Ele facilita, mas eu acho que no nosso caso a gente não vai usar, a gente vai aprender pela linha de comando mesmo, vai ser mais fácil. É uma mão na roda. Isso aqui, você acessa pela... O GitHub aí... isso aqui tá na internet. Tá na internet. O nosso trabalho durante a semana agora vai ser a gente criar esse repositório. Eu sei que você já tem o seu perfil no GitHub. Eu tenho meu perfil. A gente vai criar repositório. Você olhou para ver se tinha alguma coisa lá e não tinha nada. Exato, né? A gente entendeu que os exercícios você estava comitando, né? Direto no repositório da Campus Code, que ficava num repositório dela fechado, nem aberto no GitHub. E tem um detalhe, assim, gente. Vocês não conseguem publicar em qualquer repositório sem estar autenticado. Então, mesmo usando a linha de comando, tem alguns comandos que você salva na sua máquina a sua autenticação. Então, toda vez que você está subindo um código, está marcado que é o teu usuário fazendo. Nesse meu tutorial que está no Medium, eu falo dessa configuração que você gera um par de chaves, né? São as keygens, né? Você gera um par de chaves que você instala. Eu acho que você fez esse processo. Você instala uma pública na tua máquina e uma privada. Privada na tua máquina e a pública a pública no GitHub. E aí você só consegue subir porque você tem essa autenticação. Então esse é um processo que no tutorial lá eu acho que você já fez. Eu fiz. É bem importante porque você só vai conseguir comitar no seu projeto. A gente tocou nesse assunto do VS Code. É o nosso assunto agora final. Aqui a gente está indo para os minutinhos finais. Se você puder colocar a última... Que é o editor de texto. Que é o editor de texto. Editor de texto não, editor de código, na verdade, né? Porque a gente pode, sim, abrir o Word, né? E fazer nossos códigos. Mas não tem necessidade. Na pior das hipóteses... Tem um bonitinho, né? Que é a IDE. IDE, né? IDE, né? IDE. Que é... Interface de desenvolvimento, ambiente de desenvolvimento. Nossa, agora eu esqueci, gente. Interface Development Environment, né? Eu acho que é isso. IDE. Aí, chat. Eu busquei no Google, né? Integrated Development Environment. Então, é um ambiente de desenvolvimento integrado. Integrado, perfeito.
A gente está vendo aqui na tela uma dessas IDEs, que é o VS Code. O VS Code é um software gratuito. Ele vem de um outro software desenvolvido pela Microsoft chamado Visual Studio Code. Era um software já muito completo, muito utilizado. Você usa esse? Eu uso o VS Code. O VS Code surgiu... Quase todo mundo, né? O VS Code tem outros, né? Tem outros. O VS Code ele surgiu, não deve ter 10 anos, deve estar para beirar isso já, como uma iniciativa gratuita da Microsoft, porque o Visual Studio Code ele é pago, e bem pago, ele é bem carinho. Só que ele faz muito mais coisas. Aí a Microsoft foi lá e desenvolveu o VS Code e pasmem, ele é escrito em TypeScript, ele é escrito em JavaScript. Ele parece um software, mas teoricamente é como se ele fosse um navegador, assim. Ele é super leve, ele tem versões online também, que às vezes ajudam bastante também. Às vezes já cheguei a dar aula, né? E antes dele a gente usava muito, né, nessa parte assim mais de JavaScript, a gente usava um chamado Sublime. Chegou o VS Code, acabou. Todo mundo usa o VS Code, inclusive hoje até para Java, outras linguagens mais rebuscadas que exigem mais coisas instaladas, usa o VS Code. Então, não tem muito como fugir. Pode usar WebStorm, IntelliJ, Eclipse, pode usar. Mas a gente aqui vai usar o VS Code, que assim, 90% da galera usa. Gratuito, leve, qualquer computador, às vezes com um pouquinho recurso, você consegue já instalar o VS Code. Aí dentro dá para configurar Git também, dá para você fazer tudo aí por dentro. Dá. Ele tem um terminal, né, aí dentro. Como interface, né, integrado, ele trouxe plugins. Então, por exemplo, a parte de versionamento com o sistema de repositório que você utilizar, ela é um plugin que já está nativo. Você pode instalar outras bibliotecas que dão suporte a várias linguagens. Então, quem desenvolve, por exemplo, em Flutter, né, que é uma plataforma mantida pelo Google para desenvolvimento multiplataforma, você vai lá e fala assim, quero abrir o plugin e instalar o plugin do Flutter. Ele monta para você tudo. Você vai colocando várias extensões. Então, ele é super poderoso, ele é leve, mas como ele possibilita instalar essas extensões, ele vai se tornando versátil, super poderoso. Você já tem o Visual Studio Code instalado, então galera, Visual Studio Code vai ser nosso softwarezinho do amor, GitHub, e aí a gente depois vai evoluir em outras coisas essenciais que a gente vai instalar, que vai ser o Node, só que isso a gente não vai fazer aqui, a gente vai fazendo essas aulas paralelas pelo Discord, porque a gente vai conseguir acompanhar, resolver ali probleminhas ou outros. E demora um pouquinho, né? Muito bem, gente. Então estamos aqui recapitulados tudo que a gente vai precisar ter. Essa parte do ambiente das ferramentas é muito importante. Não dá para sair fazendo as coisas sem ter essa parte preparada. Então quem for acompanhar o nosso processo, não esquece de entrar no Discord. Entra lá, tira a dúvida. Mas eu preciso disso. Entra lá, a gente vai resolver. Se não sou eu que respondo, vai estar o Luiz. A Adriana mesmo vai começar a ajudar. Tem uma galera lá, muito gente boa, que já está ajudando. Então, a gente vai conseguir tirar essas dúvidas. Para os nossos próximos encontros, que a gente vai entrar para falar realmente de lógica de programação com JavaScript, a gente vai discutir essas coisas primeiro no Discord, né? Criar um projeto base para a gente começar a fazer nossos códigos em JavaScript. O que a gente vai começar na próxima aula a ver mesmo, aqui num encontro desse, é discutir essa lógica, mas eu quero trazer alguns conceitos que, pelo menos para mim, fizeram muita diferença nessa parte do aprendizado. Por quê? Um pouquinho resumido da minha história aí. Eu comecei a codar, só que eu pulei várias etapas. E eu só fui entender muito de lógica de programação depois que eu fui fazer a minha faculdade. E aí eu tive uma matéria inicial que chamava Arquiteturas de Computadores ou Sistemas Digitais, eu não me lembro. Você não teve algoritmos e estruturas de dados? Porque eu acho que não, porque eu fiz sistemas de informação, né? Eu não fiz ciência de computação. Tem umas diferenças nessas coisas do curso. Mas
eu quero trazer para o próximo nosso encontro esse exemplo. Então, os slides, a nossa discussão vai ser um negócio chamado portas lógicas. Nossa. Tá? A gente vai visualizar. Você já Se deve ter prepara. ouvido falar É de um divertido. chip. Divertido? Um chip. Sim. Chip, né? Que não é chip de celular, mas um transistor que a gente tem dentro do nosso computador. Ele é feito de milhares disso. Ele é uma pecinha, geralmente pretinha, né? Uma capinha de plástico pretinha, com silício dentro, né? E com 8 perninhas. Depende. Depende, mas vamos trabalhar o 8, até um pouco relacionado ao 8 bits que a gente ouve muito sim. falar aí na internet. Então, se a gente imaginar essas 8 perninhas, se eu ficar combinando uma perninha, essas perninhas, essas 8, elas só podem ter 2 opções: ou aberto ou fechado, ou 0 ou 1. Se eu ficar combinando esse abre uma, fecha outra, uma é 0, outra é 1, uma é 0, outra é 1, eu vou ter combinações de 8 vezes 8 vezes 8, e aí a gente vai aumentando esses bits, e isso vão sendo as nossas condições lógicas. Se eu abro uma, fecho outra, eu tenho um resultado. Se eu fecho uma, abro outra, eu tenho outro resultado. E aí, a partir daí que a gente vai começar a entender a nossa lógica. Porque aí eu estou falando já de condições. Se eu fechar uma e abrir outra, qual que é o resultado? Mas e se eu fechar essa e abrir aquela? Qual que é o resultado? Então a gente vai começar a nossa lógica. Tem um nome passo bonitinho antes, que é tá? álgebra booleana. Álgebra Booleana. booleana, porque eu só estou Booleano. trabalhando com booleano, o 0 e Ou e 1. um. Verdadeiro e falso. Parece que vai ser verdadeiro. simples, mas é a coisa mais... Eu tomei pau nessa matéria até eu levei ela até o final da faculdade. Só depois que eu tomei, eu tirei a DP. Eu lembro que a gente fazia uma matriz, eu não sei se é Kirchhoff, eu tô falando bobagem, em que a gente montava uma matriz de linhas e colunas, e aí os resultados, dependendo da função que você queria executar, ele mudava. Então, você podia chamar uma função que você queria exatamente o oposto daquilo que estava acontecendo. Nossa. E se você começa a ter essa visão lógica das coisas, e tipo, de como validar, qual que é a prioridade de ordem de fazer essa operação lógica, isso te salva muito. Nossa, pra lá mim, eu na acho que frente. foi diferencial e eu acho que eu quero trazer isso porque eu acho que vai fazer diferença pra muita gente que deve ter passado por esse mesmo perrengue. Eu vejo, principalmente eu na minha área de front-end, né? A gente fica às vezes mais focado em HTML, CSS. Ai, mas eu queria o JavaScript, mas eu não entendo a lógica. Poxa, talvez tá faltando um negocinho aí que te faltar explicar, que geralmente no curso a gente já começa... Ó, tá aqui o JavaScript, ela é if, é else... Mas de onde, como é que funciona esse if e else dentro do E a computador, lógica booleana independe da linguagem. né? É Exato. a mesma em qualquer linguagem. E é isso que eu quero fazer, um negócio que você vai poder aplicar independente da linguagem. Combinados? Tá. Então, Combinado. Aí, ó, depois eu quero fazer uma pegadinha, mas pode ser lá pro final, tá? Que é fazer... trabalhar com bit e fazer mudança de bit. Que aí você vai ver o que é. boa. Ó, já temos aí, eu sei que esse assunto vai ser legal. Esse assunto vai ser legal, eu acho que as pessoas exploram um pouco isso. Pra mim, ajudou muito a destravar muitas skills, então eu quero trazer isso. Vou até pegar o meu material de faculdade, com os desenhinhos, pra gente trazer e a gente discutir sobre isso. Acho que vai ser bem legal. Como dever de casa, tá? Ótimo. Dever de casa, isso vai acontecer no Discord. Então, lá no Discord, a gente vai falar o que a gente vai fazer. Então, se liguem até amanhã, no máximo, vão estar lá os nossos desafios, que basicamente vão ser clonar um projeto do GitHub, tentar baixar ele para sua máquina, para que a gente vá trabalhar esses processos de lógica em cima deles. Então, a gente vai ver várias condições de lógica, assim, que vão ser iguais para todas as linguagens, para o Hub. Então, é a questão das condicionais, o if, else, variáveis, loops, né, que são os laços, as listas. Então, a gente vai entrar nesse passo que você já viu no Ruby, só que agora a gente vai ver com JavaScript. Você falou de vetor e matriz também, né? Vetores e matriz, arrays, né, vários nomes, gente. Spoiler. Até essa semana tá saindo uma publi minha aí, tá? Que a gente, para uma escola de inglês com Spencer sabe, da Fluency Academy, eu vou tirar um sarro em cima desses nomes. É array? É vetor? array. É array? É lista?
Tá? Eu descobri que eu tenho sotaque quando eu tô falando espanhol. Meu D nunca sai certo, meu R nunca sai certo. Tipo, acabei de ver que eu falei uma bobagem aqui, só pra corrigir. Eu falei do diagrama de Kirchhoff, mas isso é de elétrica, tá, gente? Eu vou procurar o nome e colocar lá no Discord. Tranquilo. A Sandy Alves até falou, Luiz mostrando toda a sua senioridade usando vários... Depende. Não vamos se comprometer em lugar nenhum. Né? Muito bom. Dri, ficou dúvidas? Ficou. Lembra que a gente conversou e eu te perguntei se era legal já começar a entrar em algum curso, entrar em alguma plataforma? Muito bom. A gente tem 5 minutinhos aqui, eu quero encerrar falando disso. A Dri chegou pra mim e falou assim, Dan, a gente conversou, né, durante a semana, você falou da Alura. Você acha que tá valendo já? Eu dei uma olhada, né? Você acha que vale eu assinar? E aí, curiosamente, eu fui lá abrir uma caixinha no meu Instagram perguntando qual foi o maior erro que você cometeu quando estava aprendendo a programar. A primeira resposta que veio foi exatamente isso. Comprar todos os cursos que via na minha frente. Então eu falei pra Dri assim, Dri, segura. Depende. Depende. Eu falei, Dri, segura. Primeiro, eu sou assinante da Alura. O que eu fiz? Paulo, me perdoa. Eu dei o meu acesso pra Dri. Entra, dá uma olhada na plataforma. Porque eu vejo que tem bastante dúvida, as pessoas não sabem nem como é que funciona. E aí, essa sua atitude, eu acho que começa como a maioria da gente vai. Começa a comprar um monte de curso e aí você não sabe para onde você... Mas eu tenho que estudar isso, tenho que estudar aquilo. Então, vamos com calma. Vou deixar aqui, lançar o convite. Paulo Silveira, vem aqui ser o meu convidado para a gente também conversar da plataforma da Alura. Porque sim, é uma plataforma que vale muito a pena. Mas eu acho que nem a intenção do Paulo falar assim, vai lá, bota R$70 por mês. Eu faço isso porque eu gosto de ir lá ter essas coisas. Mas vou recomendar para que você faça isso também. Mas vamos conversar um pouquinho antes, né? Eu trabalhei numa outra empresa que fazia curso aberto, né? Na área de tecnologia, marketing digital, etc. E a grande questão é que, assim, você entra e cria conta, mas sem entender o que você quer fazer. Sim. Eu sempre tive dificuldade, por exemplo, para programação em Python, para web, para entender, por exemplo, como que eu tenho que montar um ambiente Python ou como que funciona um servidor rodando Python. Isso é uma coisa que eu tenho que procurar primeiro, para depois ver, tipo, como é que vai ser a lógica, quais são as bibliotecas, como é que vai ser o banco. Então, não estou dizendo que você não deva, tipo, já devo começar a comprar? Depende, né? Vou usar o termo sênior de todo developer. Mas pensa primeiro qual o caminho que você quer seguir. Porque para tecnologia, para desenvolvimento, tem um monte de opção. Tem muito. A gente então vai escolher, né? Vai detalhar isso. Quero até entrar na plataforma da Alura, a gente mostrar. Ela tem umas formações. O pessoal aqui já deu a dica da Rocket City, que tem coisas de graça também, tem o Discover. Mas esse vai ficar assunto pro próximo. A gente tá em cima do... base. A gente tá em cima do tempo. Tem mais uma perguntinha. Eu queria começar a ver já alguma coisa de lógica, de programação. Tem algum material que sei lá, onde vocês recomendem? Vamos compartilhar no Discord. Tá bom. Fechou? Tá bom. Tudo agora no Discord. Essa próxima semana, quarta-feira, 19 horas, tem próximo encontro aqui. Dri vai estar aqui comigo. Sim, vamos estar com mais um convidado, mas toda essa semana vamos ter atividades e tudo vai acontecer pelo Discord. Tá bom. Fechou? Fechou. A Sandy falou também cursos do Guanabara. Eu quero, galera, vamos recomendar isso lá no Discord. Dicas de curso, criar um canal lá, curso, porque eu acho que tem bastante oportunidade e é legal a gente compartilhar. Tem gratuito, tem paga. Tem gratuito, tem pago, tem para todas as opções. Lu, muito obrigado, Luiz. Deixa aí seu recado final. Mais uma vez, valeu demais por estar aí presente com a gente e sempre brilhantando essas parcerias e trazendo muito conteúdo. Super bom trocar ideia contigo. Eu tô bem feliz de estar aqui. Então, primeiro, é muito legal ver a Adri fazendo uma transição de carreira. E eu tava até acompanhando o Discord aqui, eu vi que muita gente também... teve gente que já foi dev, mudou para liderança, tá voltando para dev. Gente que é designer, que quer aprender tecnologia. Massa. E eu sempre acho que a tecnologia, para mim, é sempre a ferramenta. Ela não vai ser o final. Né? É o meio, né? É o meio. E esse meio você pode aplicar em qualquer área que você trabalha. Isso e para mim, isso é a coisa mais louca. Eu quero trabalhar com análise de dados. Eu sou uma pessoa que trabalha com planilha, vendo número.
mas eu posso usar a tecnologia para me ajudar, né? Então, continuem buscando coisas, continuem aprendendo. Nunca vai ser suficiente, e isso é um pouco da minha síndrome do impostor, porque eu sempre acho assim, nossa, mas eu sei muito pouco de React, por exemplo. E a gente sempre vai achar que está faltando alguma coisa. Acostumem-se com essa situação, sempre vai estar faltando alguma coisa, mas o importante é o que você faz quando você descobre que falta. Então, de novo, estou bem feliz de estar com o convite. Quando quiser me chamar, eu sempre venho. Deixa teu arroba aí para as pessoas te acompanharem nas redes sociais. Arroba Luiz Leão, com S, né? E Luiz Leão em todas as redes sociais, porque como eu sou uma pessoa mais velha, eu consegui ir na frente de todos os Luizes, Leões. E é isso, quem quiser trocar ideia comigo sobre APIs, quem tiver alguma dúvida sobre Twilio, quem estiver construindo alguma coisa com Twilio e precisar de algum help, me manda mensagem. E de novo, né, a gente sempre está aqui pela comunidade, então vamos focar nessa comunidade do Discord, vamos trocar ideia por lá e sempre fazer no sentido de a gente ser é um termo que vem do inglês, né, mas sempre ser excelente um com o outro. Massa. Né? Então, tentar sempre olhar pelo lado melhor das coisas e sempre olhar no sentido de tentar ajudar e tentar fazer todo mundo crescer, porque se todo mundo crescer junto, Sim. O resultado é muito maior do que só olhar para mim mesmo, só ficar de uma forma mais individualista. Então é isso. Obrigado pelo convite, né? Sempre é um prazer estar aqui. E até a próxima. Obrigado, Lu. Obrigada, Luiz. Dri, obrigado de novo por estar aí nessa parceria. Eu que agradeço vocês. Eu tô aqui, assim, com muita vontade. Por isso que eu quero sair fazendo, quero sair fazendo curso, quero sair lendo alguma coisa já. Que eu tô com... Quero fazer dar certo, sabe? Tá muito legal o seu processo também, viu? Porque, assim, eu acho que ainda tem uma certa desconfiança, assim, né? Eu acho. Até de mim mesmo um pouco. Sim. De que eu, né? Já tô com quase 50 anos. Vou conseguir fazer uma mudança de carreira agora? Né? Isso é possível? Não, né? Então, assim... eu quero fazer isso dar certo. E você tem avançado, sim. Então, eu acompanhando você essa semana, você já foi muito... faço de novo as palavras da Simara lá. Você já é uma vencedora, você já conquistou um monte de coisa, você já avançou para um caramba. Então, assim, você tá num caminho certinho. É totalmente possível, a gente vai chegar lá e você vai descobrir ainda muito mais coisa legal. E tá sendo demais esse processo. Uma coisa que me chamou a atenção foi que quando a gente estava conversando agora no início da gravação, você falou assim, eu comecei a pesquisar, eu achei isso aqui, mas isso não tá suficiente, eu procurei tal coisa. Então, tipo, nunca parar de buscar. Sim. É isso, gente. Muito obrigado. Estamos aqui no nosso horário. Até quarta-feira que vem, 19 horas. Galera, Discord agora, tá? Os links aqui, tá? É lá que a gente vai ter mais esse material já sobre... introduzindo a lógica, baixar projeto no GitHub, estudar essa semana para que na quarta que vem a gente chegue para discutir e tirar dúvidas, e analisar o que aprendeu e avançar mais um pouquinho. E assim a gente vai construindo essa comunidade, construindo aí o aprendizado em grupo e em público. Certo? Certo. Tchau, gente. Valeu, galera. Tchau. Tchau. Valeu. Obrigado. Obrigada.